Quanto mais um slasher continua, menos ele assusta. E talvez o problema nunca tenha sido existir continuação, mas o fato de que essas franquias não sabem terminar. Os primeiros slashers eram simples, e talvez fosse exatamente isso que fazia eles funcionarem. Não era sobre lore, não era sobre universo compartilhado, não era sobre nostalgia, era sobre tensão, sobre sentir que alguma coisa estava errada, mesmo quando nada estava acontecendo. O primeiro Jogos Mortais quase inteiro acontece em um banheiro. O primeiro Halloween transforma silêncio em medo. O primeiro Pânico funciona porque entende exatamente o que está satirizando. E Sexta-feira 13 era só adolescentes em um acampamento tentando sobreviver. Simples, direto, humano. Mas aí, essas franquias começaram a sobreviver, ao invés de evoluir. Pânico começou como uma sátira inteligente. O filme entendia os clichês do terror e brincava com eles. Mas depois de tantos filmes, a sátira virou o próprio clichê. Os personagens continuam falando sobre regras, continuações, franquias, metalinguagem. Mas depois de tanto tempo, isso para de parecer inteligente e começa a soar automático. Why am I on the suspect list? Because I'm randomly Chad's roommate? Roommate lotteries can be juked. You could have fixed it to get next to us. Jogos Mortais começou como um thriller psicológico. Um jogo cruel, simples, desconfortável. Mas conforme a franquia continuou, ele virou um quebra-cabeça infinito de flashbacks, aprendizes, linhas do tempo e reviravoltas tentando superar outras reviravoltas. Em algum momento, o choque substituiu a tensão. Game over. Halloween talvez seja o exemplo mais triste, porque o primeiro filme entendia perfeitamente o medo do desconhecido. Michael Myers assustava porque parecia vazio, sem explicação, sem humanidade. Mas aí vieram cultos, timelines, reboots, retcons, e o filme tentando explicar o inexplicável. Quanto mais Halloween tentava expandir Michael, menos assustador ele ficava. E Sexta-feira 13 talvez seja o caso mais extremo, porque a franquia foi escalando até virar quase uma caricatura dela mesma. O assassino que antes perseguia adolescentes em um acampamento, agora estava no espaço, virando um ciborgue, ressuscitado por um raio, possuindo corpos. E chega uma hora que o medo desaparece completamente. Porque existe um momento em que o slasher para de proteger a história e começa a proteger o personagem. O vilão vira marca, fantasia, ícone pop, produto. E quando isso acontece, a franquia começa a ter medo de mudar qualquer coisa, porque ela não quer perder o reconhecimento. E talvez seja aí que o terror moderno mais tropeça. Na nostalgia. Personagens voltam, mesmo quando a história já acabou. Referências aparecem, mesmo sem propósito. E muitas continuações parecem existir só porque o público reconhece o nome. Não é mais sobre medo, é sobre reconhecimento.
E o mais estranho é que eu nem acho que o problema seja existir continuação. Algumas delas são boas, algumas conseguem sobreviver, algumas até recuperam parte da essência. Mas chega um momento em que a franquia para de existir como história e começa a existir como produto. Talvez slashers não saibam terminar porque a indústria nunca deixa eles morrerem.